Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Choque de Realidade. Se tratando sobre a mente, existem dois estados: o estado de ser um escravo da mente e o estado de ser um mestre da mente. E para descobrir se você é um escravo da mente ou um mestre da mente, vamos falar hoje sobre o nível de consciência. Qual é o seu nível de consciência? Então eu vou abrir aqui, eu fiz um slide aqui para vocês. Vou abrir aqui o Canva. Fiz um slide assim básico, né? Acredito que vai ficar como uma aula para você, muito boa. Então vamos lá. Para descobrir se você é um escravo mental ou um mestre da mente, nós vamos falar sobre nível de consciência. É importante que fique claro aqui que o assunto da consciência, sobre a consciência, é muito vasto. Mas aqui eu quero ser mais direto ao ponto para você descobrir se você é um escravo mental ou um mestre da mente. O que acontece? Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu gravei onde eu falo sobre o jogo da vida. O que acontece? Todo jogo ele tem um objetivo. E se tratando sobre o jogo da vida, existem dois objetivos. O primeiro é elevar o nível de consciência. Esse é o objetivo principal do jogo da vida. E o segundo grande objetivo da vida é conquistar nossos objetivos, realizar nossos desejos. O problema é que as pessoas pegam esse segundo objetivo e põem como ponto principal de suas vidas. Então, conforme eu falei, o assunto da consciência é muito vasto, mas eu vou me ater aqui a esse conteúdo que eu aprendi com Jacob Petrie. E eu achei muito pertinente trazer aqui para vocês. Então vamos lá. O objetivo do jogo da vida é elevar o nível de consciência. Ponto final. Conforme nós vimos lá no primeiro slide, ou você é um escravo mental ou mestre da mente. Você é um mestre da sua mente. Agora nós vamos ver aqui algumas características dos escravos da mente. Os escravos da mente são pessoas dogmáticas. Elas defendem com unhas e dentes seus dogmas. E se porventura qualquer pessoa trouxer alguma ideia que vai contra os seus dogmas, e esses dogmas não significam que sejam verdades, muitas das vezes são inverdades, são ilusões que prendem a pessoa num nível de consciência baixo e faz ela ser um escravo da mente. Então ela defende com unhas e dentes seus dogmas e vai contra tudo e contra todos por causa de tudo aquilo que ela acredita. E como ele tem um nível de consciência baixo, ele vai reagir. Por quê? Porque ele pensa pequeno. Ele só pensa no mundinho dele. O escravo da mente, os seus dogmas são tudo. Suas crenças e convicções são quase seu Deus. Então, como eles pensam pequeno, eles só veem uma parte. Eles não conseguem ver o todo, eles veem só um pequeno ponto. E esse pequeno ponto só diz respeito ao seu mundo, porque os escravos da mente, é algo importante aqui para ser dito, os escravos da mente são pessoas egoístas. O ego delas é muito, mas é muito forte. Por quê? Elas defendem com unhas e dentes seus dogmas, elas pensam tão pequeno que elas não conseguem observar o todo, mas só o seu mundinho. Por quê? Porque elas se preocupam só com a gratificação imediata. Para um escravo da mente, o que importa para ele é vencer a discussão, é vencer o debate, é vencer a conversa, é mostrar que ele está certo. Ele quer ser gratificado de todas as formas imediatamente. Ele não abre mão de algo por um bem maior. Esta gratificação faz com que ele se torne cada vez mais um escravo de seus próprios dogmas, porque ele pensa muito pequeno. E isso faz com que ele seja limitado mentalmente. Para o escravo da mente, ele acha que ele é um rei, ele acha que ele é um mestre. Mas como ele pensa pequeno, ele não percebe que ele está se limitando porque ele não observa o todo, ele não consegue perceber, vamos lá, perceber nível de consciência, acordar, despertar. Para ele o que importa é o mundo dele. Então ele se limita. O escravo da mente não é capaz de abrir mão de seus interesses, mesmo quando as circunstâncias para que esses interesses aconteçam, mesmo que tais circunstâncias sejam desagradáveis, porque ele se preocupa com a gratificação imediata. Então não importa se
é bom, é ruim, do jeito que vai vir, se alguém vai perder, não interessa. Ele pensa tão pequeno, ele é tão limitado mentalmente que ele só quer isso aqui, gratificação imediata. E isso torna ele um escravo da mente. Olha só outro ponto interessante, o escravo da mente, ele vive só no automático. Então, se você trouxer uma ideia para ele que vai contra os seus dogmas, que faz ele pensar grande, que trará uma gratificação a médio e longo prazo, e hoje está todo mundo querendo as coisas aí caindo do céu como se fosse mágica, isso vai contra o modo de vida automático dele, porque isso vai tirar ele daquela tal zona de conforto, isso vai tirar ele do automático, e ele não quer sair do automático. Porque se ele sair do automático, ele vai ter que abrir mão de seus dogmas, e isso dá trabalho. E como dá trabalho, ele prefere viver aqui no automático, acreditando em tudo que todo mundo fala, sem ao menos pesquisar, analisar ou questionar. Porque ele é um escravo da mente. O escravo, tudo que o seu senhor, no caso aqui a mente que manda nele, por isso que ele é um escravo da mente, tudo que manda o seu senhor, que é a mente, ele faz, porque ele vive no automático. Eles se consideram vítimas. Ai, coitado de mim. Nossa, tudo que eu faço nada dá certo. Eu já tentei, com os outros dá certo, comigo não. Deus se esqueceu de mim e blá, 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 blá. Por quê? Porque ele está preso em seus dogmas. Ele está limitado a tal ponto que faz com que ele pense tão pequeno que ele se torna uma vítima, mas só que ele não percebe que ele não é vítima das circunstâncias externas, ele é vítima dele mesmo, porque ele é um escravo de sua própria mente, e ele é materialista. Aí volta lá, vamos voltar lá para aquele slide. O primeiro objetivo da vida é elevar o nível de consciência. O segundo é conquistar nossos objetivos. Pessoas que só querem saber da matéria, do objetivo. Uau, que se dane o resto. Vamos bater as metas. Não importa da maneira que for. Isso prende ele a somente coisas materiais. E se prende ele é porque ele é um escravo. Porque todos aqueles que estão presos a alguma coisa não podem ser mestres. Quem está preso a alguma coisa, e inclusive as coisas materiais, ao materialismo exacerbado, é um escravo de si mesmo, mas só que ele não consegue perceber, porque o seu nível de consciência é muito baixo. Estes aqui são alguns pontos sobre os escravos da mente. Agora vamos ver os mestres, né? Os mestres da mente, eles são autoconfiantes. E essa autoconfiança não significa um orgulho exagerado, não significa ser soberbo, ser um ser melhor do que os outros, não. Ele confia em sua capacidade, porque ele sabe que dentro dele existe uma consciência que faz ele perceber as coisas que os escravos da mente não conseguem perceber, porque o mestre da mente, ele sabe que ele é uno com Deus, ele é uno com a consciência divina. O mestre da mente, ele não pensa pequeno, ele tem a mente aberta. Mesmo que alguma coisa vá contra seus, vamos dizer, seus dogmas, suas crenças e convicções, ele não reage, ele responde. O mestre da mente, ele é comprometido com a verdade, ainda que essa verdade vá contra seus interesses. Quando você vê uma pessoa abrindo mão de seus interesses por causa da verdade, pode ter certeza que ali existe um mestre da mente. E você há de concordar comigo que a maioria das pessoas, elas não abrem mão de seus interesses, mesmo que seus interesses vá contra a verdade, porque os escravos da mente são pessoas dogmáticas. Já os mestres da mente são pessoas comprometidas com a verdade. Ele sempre está buscando a verdade, porque ele sabe que é a verdade que liberta, já dizia Jesus. Enquanto o escravo da mente é uma vítima, o mestre da mente é uma pessoa 100% responsável. Ele sabe que tudo que acontece na vida dele é ele quem cria. Seja através de algum pensamento, através de algum sentimento, através de alguma ação, através de algum comportamento.
E mesmo se alguma coisa de fora que ele não tem controle aconteça na vida dele, ele tem a mente tão aberta que ele consegue reagir a esta circunstância externa de uma maneira que demonstra que ele é um mestre da mente, que ele é o capitão de sua alma e o mestre de seu destino. Enquanto os escravos da mente são pessoas egoístas, os mestres da mente são pessoas humildes. Os mestres da mente sabem que eles não são melhores do que ninguém. A diferença é que os mestres da mente, eles elevam cada vez mais o seu nível de consciência. E isso é uma coisa que o escravo da mente não percebe. Por que o escravo da mente não percebe? Porque ele é limitado mentalmente. Enquanto o escravo da mente é materialista, o mestre da mente, ele volta-se mais para as coisas espirituais. E por isso ele cumpre o segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Enquanto os escravos da mente são egoístas, os mestres da mente são humildes e eles amam. Porque quanto mais ele eleva o seu nível de consciência, cada vez mais ele está próximo da fonte. E Deus é amor. O mestre da mente, ele não paga na mesma moeda, porque ele tem autocontrole e ele não entrega o seu poder como o escravo faz. Então, na sua vida, se existe alguma coisa que está aqui, que está te impedindo de tornar-se um mestre, você tem que eliminar. E agora vem a questão: qual é o seu nível de consciência? Você é um escravo mental ou um mestre da mente? Nos vemos no próximo vídeo e até mais.